Você tem uma empresa e fica fazendo Pix para sua pessoa física sem critérios ou para PJ, cuidado, que os olhos da Receita Federal isso pode ser muito perigoso. E olha, 2026 trouxe uma mudança muito grande. Agora existe a tributação sobre 10% das distribuições de lucro que ultrapassem 50 mil por mês. Você está preparado para isso? Sou o Pedro, aqui da Sul Contábil, trabalho há mais de 6 anos no escritório de contabilidade e hoje você vai descobrir as únicas formas legais de transferir dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica, como a nova tributação dos dividendos em 2026 funciona, os erros que podem te colocar na mira do fisco e como fazer tudo certinho transferindo seu dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física. Então já deixa o like, se inscreve aqui e bora entender isso de uma vez por todas. Vamos começar com a dura realidade. O banco libera e o papel aceita qualquer movimentação bancária, né? Seja você enviando Pix para lá, para cá, sem nenhum tipo de trava. Mas será que está tudo certo? O banco acaba executando a transferência sem nenhum tipo, justamente para facilitar essa interação e que ele não perca a competitividade contra os bancos. O problema é, o banco realiza as transferências, mas quem fiscaliza é a Receita Federal. E ele pode ter acesso a todas as movimentações bancárias, justamente porque o banco informa hoje já as movimentações de todos os cooperados e todos os clientes do banco. O problema é, essa receita que vai direto, por exemplo, para sua pessoa física e é tirada da empresa, pode ser declarada como um rendimento tributável, pagar 27,5% de imposto de renda, pode ter que pagar um imposto em dobro na pessoa física pela fraude e ainda assim poder chegar até 150% do valor devido. O seu CNPJ e seu CPF pode acabar ficando irregulares justamente por esse pequenininho erro da transferência sem um registro contábil por trás. A questão é, a Receita Federal trabalha com robôs que já existem e estão se aprimorando cada dia mais para realizar esses cruzamentos de dados. Então, cada vez mais vai se tornar automático a questão de CPF, CNPJ e movimentações bancárias, justamente porque as empresas são obrigadas, as empresas que estão em regimes, em certos regimes, a enviar declarações que contém essas informações bancárias e movimentações financeiras, acaba se tornando como prova contra o próprio contribuinte. Então, se eu acabar não batendo nenhum desses dados, é problema na certa. Hoje existem 3 métodos de transferência de dinheiro de pessoa jurídica para pessoa física sem nenhum problema e nenhuma dor de cabeça, e eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro é o Prolabore. O Prolabore, como se fala, é o rendimento salariado do sócio, ou seja, um valor que é estipulado todo mês para que a empresa pague ao sócio pelo trabalho que ele exerce. Por exemplo, se ele exerce a função de um gerente ou de um caixa, um atendente de caixa, essa receita deveria ser, né, sempre compatível com a função que ele exerce na empresa e a importância dela. Esse rendimento, ele é totalmente tributável, então ele incide o INSS de 11%. Segundo seria a questão da distribuição de lucros, e o mais famoso justamente porque é o que todo mundo fala, isento, isento, e a distribuição. Mas o que muita gente não comenta é que tem que ser feito de uma forma correta. E a forma correta é a empresa tem que justificar esses lançamentos de distribuição de lucro para que de fato possa ser isentos ou nem tanto, justamente porque teve aquela mudança em 2026, de que acima de 50 mil existe a retenção desse imposto. É muito importante nós mencionarmos que a distribuição de lucros tem que ter lastro contábil e todos os lançamentos efetuados para que possa justificar, por exemplo, uma distribuição de lucros de 20 mil reais ou 30 mil reais. Tem que ter caixa na empresa e tem que ter esse valor pelo menos apurado na empresa e de que nem que haja fechamento futuro do balanço, mas até o encerramento em contrato social das movimentações da empresa. Resumidamente, a distribuição de lucros é o mais utilizado, deve ser de forma que ela é a melhor forma de passar dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, mas existem uns cuidados. Outro também seria o aluguel de alguns móveis, ou seja, móveis e imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, por meio de contrato, por meio de uma legalização, e que esse rendimento, sim, de fato, ele é configurado como um rendimento tributável para a pessoa física que o recebe. Então é muito importante não que saia deliberadamente falando, ou que seja justamente, na verdade, assessorado por um contador ou por um especialista. Então, para que não haja esse risco, deve ser feito de uma forma correta, por meio de um contrato, por meio de toda a formalização dessa movimentação. Perfeito? Alguns riscos que devemos entender e acabar dando volta. Então, quando for feito qualquer tipo de passagem de dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, que não seja um prolabore que já está instituído mensalmente, deve ser observado as movimentações financeiras e ou algum tipo de contrato, como é feito num contrato de locação de bens, certo? Alguns riscos que existem, então,
cuidar com a empresa, que a empresa são coisas totalmente distintas da pessoa jurídica, da pessoa física, justamente porque a Receita Federal tem cada vez mais entendido que essas movimentações são movimentações fraudulentas, em que muitos dos empresários acabam tornando a questão dos valores mandados para pessoa física, os valores enviados de pessoa jurídica para pessoa física que não tem esse laço podem ser considerados como prolabore e tem um rendimento tributável, ocasionando toda a formulação da empresa e da estratégia feita por trás tributária nula, justamente por uma pecagem na forma da execução dessa movimentação. Então, resumindo, algumas das coisas que você tem também que prestar atenção. Foi um conteúdo um pouco mais curto, justamente porque a gente está nesse início, mas eu espero me adaptar e conseguir fazer conteúdos um pouco mais longos e um pouco melhores, e vão sair. Então a gente tem que ter algumas questões a ser observadas, né? Existem 3 métodos que foram falados nesse vídeo, e são 3 métodos exclusivos de passagem de dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, sendo o prolabore, a distribuição de lucros e os aluguéis de bens móveis e bens próprios do patrimônio, né? Uma mudança para 2026 que ocorreu foi a questão da retenção desses valores de imposto de renda, a partir dos valores de 50 mil distribuído mensalmente para os sócios, a fim de imposto de renda mínimo. Nós temos algumas de transições ainda de 2025 para 2026. Nunca, e evite ao máximo sempre PIX ou algum tipo de PIX sem critérios ou confusões patrimoniais, para que evitem configurar qualquer tipo de perigo aos olhos do fisco. Sempre ter conta separada, essa distinção entre pessoas, para que a gente também não configure depois possíveis problemas ou despesas que não era da pessoa jurídica ali, da pessoa física, possam ocasionar problemas na distribuição de lucros e no fim, que é ter uma empresa que aumentar o patrimônio do sócio e da empresa por meio de lucro e liberdade. Então, assim, transferir dinheiro da empresa para sua conta pessoal, que é essa dúvida que muita gente tem, ele é legal, é possível de ser feito, mas tem que observar algumas regras importantes. Então, se você gostou desse conteúdo, foi mais curto, mas eu espero que eu tenha sido claro. Se eu não fiquei claro, eu deixo o meu contato aqui embaixo, aqui na descrição, para que possam tirar suas dúvidas comigo, diretamente comigo mesmo. Eu fico à disposição do escritório contábil para atender vocês para qualquer momento. No mais, quem gostou, conseguiu entender um pouco do conteúdo, deixa o like aqui embaixo, algum comentário se você já passou por alguma situação parecida ou algo do tipo, e se possível, compartilhar com o máximo de pessoas. É isso.